músicas. Então, muito obrigado por você ter vindo, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, sinta-se à vontade. Eu que agradeço, Vitor. Obrigada pelo espaço, a sua resenha. Como você disse, né, mais uma mulher, mas Mais uma ainda mulher. são poucas. É. Então, para mim é um espaço maravilhoso. Queria agradecer a atenção e o convite. Então vamos arrebentando aqui. Ali tem uma câmera, Aham. se apresenta ali, fala que você é, pede para as pessoas já te seguirem, o que você faz. A Dani, ela tem o Instagram, que é o Dani... O Dani Sambando por Dani aí. Sambando por aí. Isso. E é lá onde rola as resenhas, as histórias, né? E um pouco de tudo sobre o samba. Então, só seguir. É o @Dani Sambando por aí. Ô Dani, ali só para situar aqui a nossa audiência, ali você conta, você traz as histórias, como nasceram as músicas, né? Por que Isso. o compositor A e B teve aquela ideia de fazer aquela música e sentou com fulano e Beltrano, enfim, para eles fazerem a música. De onde surgiu essa ideia? Pergunta básica, se abrindo... Sim. E aqui toda é a primeira pergunta que eu recebo quando as pessoas me conhecem pessoalmente. Mas sabe por que eu te fazendo essa pergunta? Porque eu admiro muito quem tem um conteúdo original e autoral. Porque se você for falar de música, de samba, tem umas pessoas que eu sigo e também falam de música que eu acho legais. Tem uns caras que eu curto, o trabalho deles. Tem um de bigode branco. O Dom. O Dom. E aí, eu gosto, mas é difícil você ver alguém que vai fazer um conteúdo assim, original e autoral, uma coisa inédita. E quando eu vi, eu falei, cara, que barato. Aí eu comecei entrei em loop, né? Pô, essa história é legal, essa história eu não conhecia, essa história eu conhecia e tal. Então, de onde veio essa ideia tão original? Eu tenho que começar, na verdade, na minha infância. Primeiro, eu sou uma curiosa. Acho que você, como jornalista, sabe que nós somos seres curiosos. Então, eu sempre digo isso. Sempre fui muito curiosa. E aí, quando criança, eu tinha uma verdadeira fixação com música. Porque minha mãe era muito assim. Então, minha mãe era uma pessoa muito musical. Eu me lembro muito dela dançando. A gente escutava muito Bezerra da Silva, muito Cazuza, né? Ela escutava de tudo, mas, obviamente, a gente sempre teve o pé muito firme no samba. E nasci no samba por causa da minha mãe. E aí, eu escutava aquela música já com 7, 8 anos, independente da música, eu sempre me perguntava, mas de onde ele tirou isso? Por que ele está cantando isso? E eu me lembro que eu era muito criança e tinha coisas, né, que falavam ali de amor, né, coisas que eu ainda não vivia. Então, no meu imaginário infantil, algumas coisas eu até ressignificava, porque eu não vivia, né, um amor a dois, homem e mulher. Mas aquilo mexia muito comigo. Eu fui crescendo, com 12 anos, eu comecei a procurar de fato. Primeiro obstáculo, não tinha literatura sobre música, pouquíssimas. Há um obstáculo maior ainda, não tinha nada sobre samba. Então, um dos primeiros livros que eu consegui é o Silas de Oliveira, um livro que não tem capa, não tem nada, e que vou ser super honesta, gostaria de pedir desculpa ao mundo e à biblioteca. Eu dei uma pequena furtada no livro, nunca devolvi, porque eu gostei demais do livro. E aí eu comecei a ter acesso àquilo e aí cada vez mais eu fui ficando mais interessada. Então, com 12 anos, eu comecei meu processo de pesquisa. Eu não entendia que eu estava fazendo um processo de pesquisa, mas eu estava fazendo um processo de pesquisa. Durante todo esse tempo, sempre ali no terreiro, minha mãe me levava para o terreiro, a gente estava sempre numa roda de samba, aquela coisa... Não é como é hoje, né? Que a gente vai nas rodas de samba, nos bares, nas rodas que são produzidas, que comercialmente funcionam. Aquilo era em casa de amigos, em aniversários, em casamentos. A gente estava sempre nesses espaços e sempre tinha samba. Eu me vi muito pequena no meio da roda sambando. E ninguém sambava as crianças, mas eu estava sempre ali no meio. Eu falo que eu era um meme vivo. Inclusive, uma menininha hoje que tinha um cabelo curtinho, que mostra ela sambando assim na rua, eu era essa criança. Porque a minha mãe, inclusive, o pessoal fazendo samba e eu lá no meio da roda, sambando, cantando, sempre fui muito aficionada por música e o samba me conquistou muito mais rápido. E aí eu ficava com aquela coisa, ao mesmo tempo que eu queria saber, eu queria dançar, né? Tanto que eu fui passista de escola de samba em São Paulo. Depois, nós fundamos uma escola de samba em São José dos Campos, porque eu sou nascida em São José dos Campos.
E nesse processo todo, eu estava sempre ali querendo falar de samba. Durante todo esse processo, eu fui reunindo algumas coisas de literatura. Tudo que eu conseguia comprar, eu comprava, porque eu tinha muita vontade de conhecer. E aí, tudo que eu conhecia, eu queria falar. Porque eu falo mais que a boca. Então, você não deixa, tá? Qualquer coisa você vai. Eu queria contar, eu queria falar, queria dividir. Mas toda a experiência que eu tinha se resumia a essa questão de literatura, documentário, tudo que eu conseguia, que era produzido. E esse tudo que era produzido era muito pouco. Mas tudo que tinha, eu buscava. Tudo. E com muita dificuldade, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Então, eu me lembro que eu passava horas nas livrarias, que foi um boom de livraria, que a livraria começou a colocar os espaços, então você conseguia ler o livro. Eu li o livro do Cazuza inteiro dentro de uma livraria. É mesmo? E eu não tinha Suas dinheiro Mães para São comprar. Felizes? Isso. Esse foi o primeiro livro na vida que eu li 2 vezes, da Regina Etcheverry. Exatamente. Esse livro é maravilhoso. E eu nunca comprei, porque aí, para mim, hoje tem 300 mil livros. Esse dia eu falei, cara, eu vou comprar esse livro. Não sei, vai ficar guardado para a memória, porque vai ficar lá. E eu nunca comprei, eu adoro comprar livro. Então, assim, foi o primeiro livro que eu li inteiro numa livraria. Então, eu estava na biblioteca, ou estava na livraria, ou estava consumindo as pessoas que entendiam de música de uma forma geral. E aí, eu estava sempre falando, mas eu nunca tive atenção, sabe? Percebia isso. As pessoas gostam de ir na roda, elas gostam de ouvir o samba, mas eu sentia assim, as pessoas não querem ouvir as histórias. Era o sentimento que eu tinha, ok? Sou administradora por formação de empresa, me pós-graduei em recursos humanos, trabalhei numa ONG durante muitos anos, tive 2 filhos. No segundo filho, não aguentava mais levar as crianças para o trabalho, decidi mudar completamente de área. E aí fui ser decoradora de festa. Até 2 anos atrás, eu só trabalhava com festa. A minha mãe adoeceu e eu não tinha mais para onde correr, porque eu precisava ajudar ela, era eu quem cuidava de toda a questão da saúde, era uma coisa muito grave. E a minha cidade é 90 quilômetros, 95 quilômetros do hospital onde ela ficava. Então, eu tinha que acompanhar ela. Eu passei 75 dias indo todo dia e voltando para poder acompanhar a minha mãe no hospital e ainda assim dar conta dos meus filhos. Então, eu estava muito cansada, estava exausta, porque decorar a festa é muito difícil, né? Fazer decoração, principalmente de festas infantis e festa temática. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer outra coisa, preciso fazer alguma coisa que me deixe mais em paz. E um dia eu estava numa roda de samba de um lugar que eu frequento em São Paulo. Estava ali, a minha mãe já tinha saído do hospital, então eu estava conseguindo ficar mais aliviada. E eu ouvi um desaforo de um músico. Um desaforo, assim, coisa que a gente que é mulher passa a escutar a vida inteira, que é mulher e que é do samba. Ele, não preciso falar a frase, não é necessário, mas ele quis dizer que, como músico, ele entendia muito mais de samba. E quem era eu? E eu me lembro de estar em pé e virar assim, você acha mesmo que você toca essa porcaria, que você é melhor que eu? Ou que entende mais de samba do que eu? E até então, eu nunca nem tinha desafiado ninguém, mas aquilo me incomodou muito. Né? Então, eu já vinha num processo de cuidar da minha mãe, de estar extremamente cansada. E aí eu passei por tanta coisa em relação ao samba. Eu saí daquele dia, eu saí amargurada. Eu falei, cara, ninguém vai ficar falando assim comigo. E ele não fez de propósito. Mas a gente se sente muito ofendida porque a mulher, ainda mais eu que dançava, era o espaço que cabia a mim. Tá ali para isso. E eu sabia tanto de samba, eu tinha tanta coisa ali que eu podia dividir, e esse espaço não era aberto. Não sei, não me pergunta exatamente o porquê. Eu falei assim, nem tinha uma relação muito primorosa com rede social, com Instagram, mas eu falei para um amigo, eu vou fazer um vídeo contando a história de uma música. A música era até do Noel Rosa. Aí ele falou assim, e você vai fazer... Ele sabe que eu tinha alguns conhecimentos. Ele falou assim, mas você vai fazer com que intenção? Eu falei, não sei, eu quero só falar de samba para mostrar para esse povo. Né? Mas aquilo era muito direcionado, principalmente para o público masculino, que eu não só poderia falar, como eu entendia de samba. Muito mais que muita gente. E aí eu fui e fiz. E eu fiz umas 200 vezes o vídeo. Sem brincadeira. E eu deletei uns 200 vídeos, porque eu achei horrível. Imagino. Aí teve uma hora que eu falei, vai assim. E foi. E aí foi o primeiro de muitos. Eu vi que você gostou desse corte, então se inscreva na sua resenha, não custa nada aí, ó. É só clicar.